Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana vamos comentar sobre o filme Chainsaw Man, o filme Arco da Riz. É um arco maravilhoso aí desse anime, né, que resolveram botar nos cinemas. Então, assim, tem sido exitoso essa ideia de fazer isso, né, de colocar o Chainsaw Man nos cinemas. Não está sendo, digamos assim, a bilheteria mundial não é tão grande quanto o Demon Slayer, por exemplo, né, que foi um sucesso e tal, mas está indo bem aí nas bilheterias. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, estamos aqui com Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Mais um desenho japonês aí com um bom nível de popularidade. Teve um arco inteiro adaptado para cinema. Novamente, nós estamos vendo uma coisa que sempre nos foi inédita, ver uma mídia dessa forma, que você precisa ter um conhecimento anterior para poder assistir. E ainda assim o pessoal está indo, porque a obra também é muito boa. Então, eu estou muito feliz de ter esse formato se popularizando aqui com a gente. E que período, né, Denison? Porque se a gente for destacar os maiores, a gente Hum. já teve Demon Slayer, agora Chainsaw Man, e nesse mesmo mês de novembro a gente vai ter os primeiros momentos, né, do novo arco aí de Jujutsu Kaisen no cinema também. Outro. Interessante a gente falar do Jujutsu Kaisen e de falar de Chainsaw Man, porque eles têm uma particularidade que, felizmente, ninguém tá falando muito mal aqui no Brasil, agora que isso tá no mainstream, que é você ter personagens em ambientações falando de maldições e demônios, né? E isso é uma coisa que tá agora na boca dos fãs, e felizmente ninguém está levantando aí, né, tochas e forquetes contra os desenhos animados, né? É muito bom ver que as pessoas estão ficando de mente aberta para o tema dessas obras. Pois é. E não, eu não podia deixar de destacar, Denison, nesse filme do Chainsaw Man, né? Hum, A escrita do Tatsuki Fujimoto, né? Como a galera gosta de chamar no Twitter, o Fujimas da galera, porque o cara é um. Ele escreve. Sabe aquele meme do cara escrevendo e a caneta pegando fogo? sim, eu tô ligado. Pra mim é o Fujimoto, bicho, porque assim, as outras obras dele, Look Back já teve adaptação, né? Eu também tinha visto que outras adaptações agora vão ter, outras obras dele, né? De one shot e tal, vai ter umas adaptações. Eu não lembro se vai ter o do Goodbye Eri. Eu queria muito ver o Fire Punch, o pessoal fala muito bem. E o Chainsaw Man tem um quesito que eu acho muito interessante. Eu vi até o podcast do Kitsune, do Leonardo Kitsune, ele tava Hum, comentando, uma pena porque esse filme é um filme de arco e uma pessoa que quiser ver agora pode ser que não entenda nada. Assim, beleza. Por natural. um lado, a gente passou muitos anos, décadas, só vendo praticamente filmes que eram assim, né? Eram tipo filmes isolados de Naruto, de Dragon Ball, de One Piece, e não se conectava com o que a gente estava vendo no anime, né? Em momento algum. Era tudo filler, digamos assim. My Hero Academia, os filmes são assim. São nesse São, formato, assim, que são. pode até se encaixar ali em algum canto, mas não são canônicos, né? São todos fillers. Acho que só teve um que teve alguma coisa com referência no anime e tal, mas assim, você entendeu o que eu quis falar. Você pode chegar, ver o filme de My Hero Academia e beleza, né? Não vai interferir tanto assim. Mas eu gosto desse negócio de colocar um arco, tipo foi o do Trem Infinito, porque é um arco de Demon Slayer, né? Porque é um arco fechado e curto. Fica bom. O do Chainsaw Man também. Ficou muito bom. Eu gostei demais, assim, do que eu assisti lá. Deu pra entender tudo. Muito bonito, muito legal. Diga aí, Denis, o que é que você acha dessa ideia do filme de arco, né? Que é a nova moda do momento. Cara, olha, eu fico contente porque a gente vai ver, de forma geral, isso não é uma normalidade, uma história mais concentrada, mais focada e, de forma geral, com uma animação cinematográfica. Então, a gente poder pegar alguma coisa que, nossa, tá no hype, o pessoal tá adorando, a série realmente terminou ali a sua primeira temporada, né, de forma que os fãs gostaram e de repente tá vindo uma continuação
que vai ser cinematográfica, gente, eu gostaria de ver isso com todas as séries que eu gosto, sabe? Por exemplo, já saiu no Japão, parece, ou tá saindo agora esse mês, o filme de uma série que é bem nichada, mas todo mundo ama, né? Que é o do Maid Dragon. Vai ter agora uma historinha aí da Kana, que é a dragozinha filhote que tem ali. E, gente, eu já falaram que faz parte da história, que faz parte do cânone, não é exatamente numa história avulsa nem original, um misto ali. E eu quero que isso venha pra cá, porque, nossa, eu adorei o Maid Dragon. As minhas quinta-feiras eram mais felizes porque passava esse desenho. Então eu quero sim ver grandes obras. Podem ser nichadas, tipo assim, um público específico que vai gostar, quanto essas coisas ultra populares como Demon Slayer, sim, em formatos melhores para se assistir. E pelo menos é quase uma certeza que se foi para cinema é porque se apostou que a coisa fica boa. Pois é. Eu também vi, não sei se você viu também o orçamento desse filme, né? Está em torno de 4,1 milhões de dólares. É muito barato para um filme no geral, né? Uhum. Muito barato. Demon Slayer foi 20 milhões de dólares. E o Chainsaw Man O, foi 4,1 milhão de dólares. Já bateu 115 milhões de dólares. Sendo 24 milhões só nos Estados Unidos e sim, sim. 90 milhões no resto do mundo, contando com o Japão também. Falando sobre esse, como está destoado o orçamento do Demon Slayer pro Chainsaw Man, uma coisa que a gente tem que se acostumar é que diferente da gente ver um filme ocidental que é da Disney, você tem aquele orçamento grande para fazer coisa, do Japão, né? É como a nível de produção de episódios para televisão, para cinema e para especiais de vídeo é muito diferenciado. Cada obra literalmente é um projeto diferente e a quantidade não é pequena. Então, cada desenho vai ter um orçamento por parte do comitê que o fez, né? E naturalmente a qualidade da história também muda o quanto isso vai para o futuro. Felizmente, caiu na mão do Football para fazer o Demon Slayer. O Football abriu a carteira, fez o seu melhor para trabalhar com a série continuamente. Chainsaw Man tá com um estúdio muito bom, que é o Mapa, né? Mas só que o desenho é todo 3D, o orçamento é diferente, é outra aposta. É claro que não vai ter o mesmo resultado, mas o que vale é a história. Se o desenho é bom, se agradou os fãs, vai ter o retorno do investimento equivalente ao trabalho realizado. Então, vai ser interessante ver daqui para frente as obras que a gente vai ver que vai seguir isso. Não apenas, como você disse, OVAs para cinema, né? Especiais de vídeo dentro do universo para o cinema que não são cânones, que são só um episódio a mais sendo contado ali para sendo contado a mais para agarinhar mais dinheiro, mas assim a parte da história que é cânone e é contada direto para cinema. Eu espero sim ver mais coisas desse formato, porque no final das contas, normalmente a produção fica muito boa. É isso que eu Não, quero ver. Eu quero ver coisas bem feitas no cinema. pois é, eu vi reclamações de, por exemplo, mudaram o traço do anime para esse filme, né? Da Power mudaram o traço e tal. Mas assim, gente, para fazer um filme é uma dedicação um pouco diferente, né? E eu Uhum. lembro que o pessoal já tinha reclamado, olha só, Denis, como o público também é. Fala. O público já tinha reclamado que estava achando muito, como é que eu posso dizer, quase um CGI a primeira temporada. Não sei se você lembra dessas reclamações. Sim, De algumas. sim. Lembra? Ah, Lembro, tá muito lembro. CGI isso aí e tal, não sei o quê. Aí eles mudam pro filme e o pessoal reclama. Então, assim, eu não sei o que é que o pessoal quer. Juro a você, assim, fico nessa, assim. Tá, vocês querem o quê, gente? Que permaneça a mesma coisa que já tinham reclamado ou que mudem pra alguma coisa diferente, né? Que a gente não sabe como é que vai ser na Ah, segunda temporada do anime, né? A gente não sabe que caminho vão seguir. Se vai continuar como era na primeira temporada ou se vão dar essa mudada, como fizeram no filme. Mas o público também não sabe o que quer, né? não, isso quando não acontece do próprio desenho não tiver um orçamento bom, passa por um estúdio menor, ou ainda o orçamento fica menor para o mesmo estúdio, e qual é a qualidade na próxima temporada? Nós estamos sofrendo isso agora com o One Punch Man.
né? Pois é. O, Mas o One Punch Man aquela, já tá sofrendo desde a segunda temporada. desde a segunda temporada, poxa, mudou do estúdio quando foram fazer lá a Prometida Terra do Nunca, dos meninos que estão presos naquela realidade que eles vão ser devorados pelos demônios ali. Pô, o estúdio que pegou a segunda temporada pra fazer destruiu a história. Né? Destruiu a história. É uma pena. Mas Pois sim, é, eu é. quero ver as coisas assim, ficando bom é o que importa pra gente. Eles não vão apostar nesse formato de cinema se eles não tivessem né, alguma garantia de sucesso. Eles, normalmente, quando é pra cinema, o pessoal não dá tiro no pé. Pois é. Aí, mais alguns comentários assim, que por ser um anime que está evoluindo, né? O texto pra Uhum. mim também evolui muito bem, porque esse arco, e eu espero que o anime não fique voltando em coisas parecidas, assim, eu vou lhe explicar o que eu quero dizer. Na primeira temporada mostra como era o Denji, né? Abandonado, menino de rua, tal. Como disse o próprio Kitsune no podcast dele. Ah, é o Chaves dos animes, né? Um menino órfão que não tem o que comer, não tem onde viver, tal. Beleza. Aí alguém se aproveita dele. Para os desavisados aí, se não entenderam ainda na primeira temporada, né? O filme deixa mais claro isso ainda. É a máquina. Está se aproveitando da minha nobreza, como diria o Chapolin Colorado, né? A máquina está se aproveitando dessa fragilidade do Denji, dando algo que ele não tinha: alimentação, local para viver, um trabalho, digamos assim, digno, né? Comparado ao que ele fazia, é algo mais digno ali, pelo menos respeitado pela população do Japão, né? Que é caçar os demônios, etc. E a máquina manipula ele de uma outra forma, que é fazendo o Denji se apaixonar por ela, mas ela não dá, digamos assim, ela dá migalhas de atenção, mas é o suficiente para conquistar ele, né? E não sei se você lembra, na primeira temporada o pessoal ficava dizendo: ah, Denji é um tarado, Denji não sei o que, um anime com muito eti e tal. Eu acho que a escrita desse anime é muito boa, que faz sentido ele ser Total, assim, né? total, total. O cem cara por tá, cento o de cara tá sentido. totalmente abandonado do convívio social. É natural que ele vai buscar, vai buscar o mais primitivo possível, que é autopreservação, autoprazer e saciar sua fome. Sabe? É o mínimo esperado do ser humano, gente. Não, é isso mesmo. O cara não tá acostumado com as outras pessoas, né? Felizmente, ele não se tornou sociopata, né? É isso. Ele, Que pelo outros menos, personagens são do mesmo anime, né? um dos problemas também que eu vejo na série, que não foi explicado, que o cara que manda ele trabalhar para pagar as dívidas do pai, poxa, talvez o pai nem devesse aquele dinheiro todo, ou talvez nem devesse. Eu ainda fiquei na dúvida do começo da série se aquele mafioso só não tirou proveito da situação para tirar dinheiro dele escravizando ele, ou realmente, né? Bom, jogar as dívidas da família nas costas dele de uma forma ou de outra. Pois é. Então, assim, muita coisa do passado dele. Lembre-se que a primeira temporada termina com ele com aquela parada do corredor, né? E esse Hum. filme também tem uma cena, se eu não me engano, no começo, Sim, né? sim, sim, sim. Ele tá num corredor com uma porta que vamos chamar assim, a alma do Putin que tá no corpo, na mente dele, no corpo dele, né? Diz que ele jamais deverá abrir. Agora, que metáfora é essa de porta que ele não deve abrir? Pois Né? é. Ainda não faço ideia. É um mistério. É alguma coisa que ele não pode fazer? É alguém que ele não pode encontrar? É uma resolução que ele não pode ter na vida? Né? Pode ser também um limite que ele não pode ultrapassar também, né? Um Pode ser limite que isso. não pode ultrapassar, muito bem, porque ó, tem essa porta. Jamais, sobre consequência nenhuma, abra essa porta. É o que a gente sabe. Mas como você falou, né, o autor, ele realmente sabe contar as histórias dele. Poxa, eu Não, não conheço. É muito raro a gente ver um autor fazendo duas, três obras e as duas, três obras serem únicas, né? Ah, tudo bem que a gente já tem muita praia, a gente já tem muita bagagem, a gente já conhece bastante. Mas é legal ver no Brasil que a gente está vendo o autor dando certo em várias obras, né? A gente teve, como você falou aí, o Look Back, que foi uma sim. surpresa.
Gente, não tem nada a ver com essa loucura que é o Chainsaw Man, Que tem uma né? referência a Chainsaw Man lá em Look Back, né? Que elas são mangakas e tal, e tem uma referência lá É. da obra que elas criam, é como se fosse o Chainsaw Man, né? Não, isso E, tudo bem. O autor autos referenciar é sempre interessante. sim, sim, mas é como você disse, são obras totalmente diferentes, mas algo ali ele acerta em todas as obras dele, né? Que Chainsaw Man, digamos, é o mais shonen de todos, né? Se manchou, Mas o né? que ele acerta é nessa profundidade nos personagens. Os personagens não fazem coisas de graça. Os Não. personagens têm uma história, têm um desenvolvimento, têm um aprofundamento, mas a do Denji, eu acho que é o que o público, no geral, menos entende. Sabia? Eu fico com essa impressão. Será? Eu não tive muito contato com reclamações em cima de Chainsaw Man, então eu não posso opinar. Até Eu a primeira realmente só temporada, elogio. sim. Desse filme pra frente, eu não sei como é que vai ser a interpretação do público sobre ele, sabe? Uhum. E nesse filme, eles. O autor, né? O Fujimoto aí caneta muito bem essa questão, colocando uma outra pessoa que, inicialmente, temos que ter cuidado com isso, né? Uhum. Inicialmente estava querendo se aproveitar dele também. Assim como a máquina, a Reese também estava querendo. A gente chama o quê? Reese? Reze? Chama o quê? Rezi, que é a pronúncia japonesa, Rezi. Reze, pronto. A Reze também se aproveita dele de uma outra forma, né? E Uhum. eu não sei se o Fujimoto levou isso em consideração, Dennis, quando deu o nome dela pra ser o da bomba lá, né? Demônio Uhum. da bomba. Porque, assim, existe um termo chamado love bombing, que é Hum. ela totalmente. Que o love bombing é você conhece uma pessoa e muito rapidamente essa pessoa está muito dando muito amor, dando muito carinho. Vamos fazer as coisas que você gosta, vamos ali, vamos nos divertir, tá, 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 não sei o quê. Lá na frente, rapidamente, tudo isso desaparece. Quando uma pessoa leva um love bombing e do nada isso desaparece, ela fica como se fosse no controle da outra pessoa, entendeu? Então a ideia dela aqui, mais ou menos, era muito amor, muito amor, muito amor. Ele facilmente caiu na dele, ela traiu ele, e mesmo assim ele ainda queria algo com ela. Ele sentia falta de alguma coisa ali que na cabeça dele ele interpretou algo que se tornou correto, né? Não é possível que tudo isso que a gente viveu não tenha sido de verdade pra você alguma coisa. Ele deixa isso na cabeça dela, né? Não é nem uma síndrome de Estocolmo, ele realmente levou a sério o fingimento dela. Isso, o Estocolmo é quase se fosse a máquina mesmo, né? No final de tudo. É, as Porque veja máquinas. que no filme, é, ela leva ele pro encontro no início, pra ver a maratona de filmes num dia só. O Denji nem gosta daquilo, né? A máquina aparentemente só vai gostar lá do último filme que ela chora. Ele também. Mas todos os. Ele também. E todos os outros, ele tá indo só porque ela chamou, mas meio que ele não tá nem aí pra aquilo ali, né? É, mas ela tá no controle, né? Ela tá no controle o tempo todo, né? Inclusive aquele filme existe, tá? Aquele foi o último filme lá, que tem um encontro das pessoas lá abraçando, tá? Aquele filme é uma referência à vida real. Fujimoto fez muito isso desde a primeira temporada, né? Referenciar coisas que existem. Ele pode se tornar uma ameaça a qualquer momento. Então, apesar de você ver a máquina tomando as rédeas para deixar ele no comando, poxa, ela ainda tá dando a chance dele continuar a vida dele, né? Claro, ela vê que como ele não tem experiência de vida nenhuma, ela manipula os sentimentos dele e tudo mais, mas ainda ele é visto como uma ameaça nesse mundo. Eu ainda nem acredito que ela deixou de morar sozinho com o cara, já que todo mundo tem essa desconfiança. Na verdade, ela parece que tem uma leitura de pessoas muito boas, sabe, para acreditar que a inocência dele era o suficiente para segurar a psique dele. Tá falando da Reze Da ou máquina, da máquina? da Então, máquina. A Arese é um ela problema. A Arese é um outro problema, porque, como a gente aprende no filme, se a intenção de todo mundo ali, do nada, é pegar o Denji e roubar o coração dele, seja lá carcas d'água, qual a importância que o Denji tem, né? Porque todo mundo agora quer roubar o coração dele, inclusive o grande vilão da história aí, que é o demônio das armas.
Ela podia ter assassinado ele lá no negócio de telefone que ela encontrou ele na chuva. É Mas verdade. ela não precisava ter passado aquela semana com ele. Ela não precisava. Parecia, sabe o quê? A gente aprende algumas coisas sobre o passado dela, sobre aquele negócio da manipulação do quarto secreto da Rússia e tudo mais que é falado na história, e que ela seria uma dessas crianças experimento que teve ali, tudo mais. Mas me pareceu que ela estava talvez pensando de verdade em fugir com ele. Não, ela ia mesmo. Ela Ela ia ia. mesmo, ela ia mesmo. Tanto é que ela Só vai que atrás no restaurante, né? ela Ela vai ia. atrás. Ela vai atrás. Eu acho que o problema ali é o seguinte: tem muito demônio ou tem muito infernal, porque ela é um infernal, ela não é um demônio. Ela é um infernal, pelo contexto de como funcionam os infernais na história. E ela queria uma chance de fugir, e tava lá o Dendy, e ela percebeu: ó, caramba, tem esse cara super poderoso, que tá todo mundo atrás, mas eu também sou. Se a gente se esconder, deve ficar tudo bem. Eu entendo o lado dela. Porque, gente, era muito fácil ela ter explodido ele ali. Acabou a história. Acabou o filme. É, se bem que, sim, eu entendo, mas ela de início ali parecia algo meio psicopatia mesmo, né? De tipo, eu vou conquistar quando ele tiver no momento mais fragilizado de todos, eu roubo o coração dele, mas ela roubou de duas formas diferentes, né? Literalmente e metaforicamente, né? Da forma do amor ali, né? Mas eu acho Eu... também que é porque tinha aquele tubarão, o Bean, que estava seguindo ele o tempo todo. Eu acho que ela precisava também de um momento de vacilo dele. Porque a máquina não foi besta. Quando a Power tem que é uma justificativa para ela ficar afastada do Denji, né? Para ele ter Sim, 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 um sim. momento, uma história mais isolada dele, né? Sim. A crescer os chifres dela, ela tem que passar um tempo aqui para tirar o sangue, para voltar ao normal. Aí a Power afasta-se da história, que eu achei um pouco triste, que eu gosto muito dela, acho muito engraçada, né? Ela é um agente do caos, é legal. Isso. Aí a máquina não é besta e bota o Bean, que é um cara que fica ali sempre muito discretamente. Ele fica ali nadando como se fosse na realidade, né? No chão da realidade ali e tal. Ele Uhum. fica o tempo todo junto, né? Então ela precisava. Ela esperou um momento certo para fazer aquilo ali, né? Malbin se ligou, né, nessa questão quando sentiu o cheiro, né? Que o Uhum. tubarão sente a distância, o cheiro. Uhum. Então, eu fico com essa impressão, sabe, Denis? Não só foi porque ela podia fazer a qualquer momento, mas ela precisava de um momento de vacilo geral. Quem estava observando o Denji e do Denji também, entendeu? Precisou, no total, assim, um vacilozão. Mas então, É, eu não concordo muito com isso, porque desde que ela se revela como o Infernal da Bomba, nada para ela. Não importa, todos fogem dela. Ela explode cidade se ela quiser, sabe? E o cara sim, sabia quem ela era, ele só não estava reconhecendo. Ele só não estava reconhecendo. Tanto que aquele cara que tenta pegar ela pra matar no começo da história, que não faz ideia do que ela é, coitado do cara. Se o cara soubesse que ela era ela, o cara não tinha se metido. Você é entende? verdade. É verdade. Tá? Eu acho que o problema é o seguinte: o demônio das armas fez um pacto com ela, e ela não podia quebrar esse pacto. Então ela tinha que dar um jeito de fazer o Denji ficar do lado dela pra ela ter alguma chance de sobreviver. Olha, Aí, um amigo meu sem querer soltou alguns spoilers. uh, É fogo. Só para aquele momento que a pessoa já sabe de tudo. Então, assim, eu já sei o motivo do porquê a galera quer tanto o Denji. Eu já sei. uhum. E, pasmem, a Reze não morreu. Eu esperava que não. A Esperava que não. máquina não é besta, entendeu? Digamos assim. Uhum. Mas ela não aparece mais na história. Ela não vai ter mais. Quer dizer, aparece, mas assim, não vai ter mais importância nenhuma, não vai ter mais diálogo nenhum. É só lá no final e é coisa da máquina. Ela gosta de manipular as pessoas, né? Eu acho que ela Mas. precisa fazer isso. Ela não manipula direito as pessoas, ela manipula os empregados dela. Você pode ver que fora do círculo ali, nunca é mostrado ela fazendo nada especial. Nem contra ninguém, nem a favor dela. Só que ali dentro do departamento dela, ela é soberana. Ela Isso. ainda é uma subalterna dos chefões ali, mas ela mostra serviço o tempo todo. Ela mostra Mas serviço o tempo todo. eu acho que os mistérios desse anime são excelentes.
Eu acho que quando a gente tiver uma revelação de tudo isso que a gente tá aqui, por que que o Denji, eu já sei o porquê, mas assim, por que que o Denji é tão especial assim? Por Uhum. que que, qual é a parada do demônio das armas? Preste atenção. O pessoal fala, acho que é o Bin que fala, né? Hum. Ela é aliada do demônio das armas. Quantas vezes você viu ela citar o demônio das armas? Uma vez. Ela Em cita que uma momento? vez. Quando ela vai tentar contar a verdade pra ele. E pede pra eles fugirem. Só naquele momento. Então, não tem alguma coisa aí? Entendeu? Tem. Tem Tem uma coisa coisa aí. boa. Uma coisa boa dessa série é que ela conseguiu estabelecer o universo dela muito rapidamente e bem feito na primeira temporada. É fácil você entender a motivação dos outros, é fácil você entender o universo, por mais absurdo que seja, né? Ainda mais esse negócio de maldições que está acontecendo no Japão e é uma metodologia bem cristã. Esse negócio de pacto que eles fazem é uma coisa muito ocidental, mas eles conseguem, o autor consegue adaptar isso muito bem para o ambiente japonês, né? E ainda tem aquele negócio que eles visitam os outros templos. Parece que os demônios são como yokais. São manifestações da realidade humana em forma física, seja as coisas boas, as coisas ruins. Sabe? Eles parecem yokais, não parecem demônios. É muito bem feito como o autor fez isso. Pois é, eu acho que ele escreve muito bem. Aquela cena, pô, eu achei muito massa aquela cena que eles estão na piscina. Pô, muito bom feito. É... E Sim. tem uma aranha prendendo uma mariposa, uma borboleta, né? Na teia. Sim. E é justamente o Denji sendo capturado pela Ela, Erese, né? ali ela fisgou o coração dele de vez. E outra, hein? Mais uma coisa boa. O Denji, com toda a taradice dele, com toda a necessidade de atenção dele, ele foi um cavalheiraço. Não, ele evoluiu muito desde as últimas questões dele, né? Mas Ele é continua engraçado, continua hilário ver as manifestações da mente dele. Cara, é muito legal você ver ele ainda, assim, interagindo com as coisas novas, que tudo é novo pra ele, né? Desde você almoçar com uma pessoa até você ir no cinema, que é coisa que ele nunca tinha feito na vida. Gente, é muito legal você ver o garoto aprendendo tudo com essa idade. Que ele tá com o quê? Tá com 15 anos agora? 16, né? Ela fala que ele é 16 e não tá indo na escola, ela acha estranho, né? Aham. Então é muito legal você ver a gente descobrindo como o Denji pensa e como o universo pensa pelos olhos dele. Outra coisa também, lembra a Kobene, que é a menina assustada, medrosa? Sim, Kobene. Ela não morreu, o pessoal acha que ela morreu, ela não Não, morreu. não morreu, não morreu, não morreu, não. A Reze não matou ela, né? Uhum. É... Eu gostei muito da interação do Aki com o Demônio Anjo, porque até o Demônio Anjo mudou, né? Se você prestar atenção. Ele muda. Ele evolui também. Hum, hum. Eu acho que Os sim, demônios. Nelson. Não, os demônios ali falam o tempo todo. Eu só tô ajudando porque eu sou obrigado, porque eu não quero necessariamente ser escravo ou morrer. Só que o demônio do anjo, ele tá louco pra morrer. Só que não permitem que ele morre. Você pode ver entre ele e a Power, por exemplo. A Power é totalmente escravizada para servir os humanos. Ela não quer morrer, mas todos os demônios falam: eu só ajudo porque eu sou obrigado. Eu quero ver os humanos sofrerem. Eu não tenho... Não, sim. Mas você vê que o anjo, ele não se importava com o Aki não se importava com o anjo, né? A máquina tentou juntar os dois ali e depois eles aparentemente desenvolveram uma relação, evoluíram ali. O anjo se importou mais com os humanos. Então tem uma evolução dos personagens ali, né? O Bin, você pode ver também. O Bin sabe mais do que a gente pensa. Entendeu? Ele tem informações a mais ali que a máquina passou para ele, que podem ser informações manipuladas também. Uma coisa que a gente tem que aprender nessa série é que ninguém ali é anjo. Mesmo aqueles que têm ali a sua tentativa de se Ninguém é salvar ou santo. salvar os. Ninguém é santo. Né? Eu acho que o único cara próximo de ser santo ali é o menino que tá perdendo anos de vida o tempo todo, né? É verdade. Né? É o único ali que tudo bem que a motivação dele é vingança, mas o coitado, eu tinha 20 anos de vida, agora eu fiquei com 10, agora eu tô com 2, agora eu tô com um ano e 8 meses. E ele tem que fazer alguma coisa pra chegar no finalmente. Gente, é muito legal você ver como essa história funciona, como os japoneses pensam.
tão diferente da gente de um tema que seria nosso. A gente falar de demônios e maldições nessa forma cristã, e eles trabalham com essa. É muito interessante, é como eu falei no meu livro. Os japoneses pegam tudo que vem de fora, se apaixonam, transformam numa coisa igual, mas totalmente nova, como se nunca tivesse saído dele, se nunca tivesse saído de outro lugar, não ser deles mesmo. Né? A gente Eu vê isso tô com os achando. esportes, Sim. Eu tô a gente achando vê que isso o com... Aki vai desvendar as Hum, malandragens da máquina. Eu acho que ele vai ser o cara que vai desvendar todas as coisas erradas aí, as manipulações, eu acho que vai ser ele. Tá com cara, entendeu? Porque quando ele sabe que ela é parceira do demônio da arma, ele fica extremamente interessado em saber mais do Bin. O Bin não conta tudo que ele sabe, né? uhum. Sendo verdade ou não, ele não conta tudo, mas você percebe que ele já sabe, de alguma forma, ele já sabe como o Chainsaw Man, né? O Chainsaw ali, como o Denji pode usar os poderes de forma melhor. Como é que ele sabe disso? Entendeu? Como é que Não é ele. só chutando, não é só chutando. Pois é, porque ele disse assim: ah, você pode usar. Ele queria que o Denji usasse as correntes como se fosse a teia do O Homem-Aranha. Homem-Aranha, Pois é. né? Só que ele entende errado, ele entende como usar como uma sela de cavalo ali e a rédea Uhum. do cavalo, né? Uhum. Achei muito Então, engraçado. muito engraçado pô, essa cena, muito engraçado. Aí, E vamos o, falar o aqui Bin do. não entende de momento, mas depois ele aceita e acha legal e vai, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem que falar aqui também é da dublagem desse filme, que tá a mesma dublagem do desenho. Continuam todos maravilhosos. A escolha das vozes, a Não vi interpretação dublado, dos eu vi personagens. legendado, mas eu acho que eu vou voltar pra ver a primeira temporada dublada. Veja dublado. Assim, eu assisti todo legendado também. Aí veio um amigo meu que queria conhecer a série que eu falei muito bem. A gente assistiu dublado. A voz do Denji é o mesmo que faz lá ali o Tio Chuck do Dungeon Meshi, né? Só que com uma voz. É o Eric Buglou, e se eu não me engano, ele faz também aquele agora da nova temporada de Kito do Demon Dandadan. Slayer. Não, Dandadan? Dandadan. É, que ele se transforma no. Que foi o último vilão agora? O inimigo lá dos chutes na bola. Não, não é ele não. Não é Sério que é ele? ele? É ele. Não. Acho que é ele Então, sim. porra, se ele faz aquele demônio lá que chuta as bolas, que agora também falha o nome, o olho amaldiçoado lá, tá de parabéns, mas não parece que é a voz dele, não. Deixa eu ver aqui. Ele é o Aang de Avatar, ele é Eng o de amigo do Avatar, Todo Mundo Odeia o Chris. amigo de todo mundo É Chris. ele sim, é o Didi Dandadan. É o Di, nossa, É nossa, ele olha, sim. não reconheci, tá de parabéns, Ele é muito né? bom, ele é muito bom. Ele é ótimo, ele já fazia as vozes incríveis ali nos outros desenhos, agora saber que ele tá fazendo a adaptação do Didi, só faz o desenho ficar melhor, nossa. Não, mas é o Didi na Crunchyroll, acho que é por isso que tu não, se tu viu pela Netflix, Ah, é outro. Netflix, é por isso que eu Ah, acompanho, entendi. que eu vejo legendado na Crunchyroll e dublado na Netflix. Pronto, ele é o Didi da dublagem da Crunchyroll, é por isso que você não se ligou logo. Mas é muito bom a dublagem dele a Crunchyroll, eu gosto muito da dublagem de Dandadan lá. Depois você dá uma olhada, uma conferida, Dou uma olhada. principalmente na segunda temporada. Tá. Então, você vê como é um cara. A dublagem, né? Vou conferir depois o anime dublado e esperar o filme sair dublado, né? Porque deve demorar um pouco. Eu assisti dublado. Não, sim, eu tô dizendo eu depois eu vou. O anime eu vou ver dublado e vou. Eu não pretendo ver o filme novamente, porque ainda vai ter o filme de Jujutsu, vai ter o Vai. Wicked 2, vai ter muita coisa saindo esse mês. Uhum. Ah, Entendeu? a estrutura do filme, o que você achou? Cara, o que me surpreendeu foi que o plot twist é quase ali 30% do filme, eu acho, 30, 40%, e 70, 60% do filme é luta, loucura. Eu, Loucura. eu, eu esperava que esse plot twist fosse no final. Eu pensei que ia ser um filme todo dele tendo encontro com ela, tal, e no final fosse ter alguma revelação. Me surpreendi que foi logo no começo. Não. O filme E é o resto praticamente todo dedo na ferida e gritaria.
Loucura o filme todo. Eu de caramba, foi muito agitado, muita loucura. Muita gente morreu, né? Muita gente Nossa, a que eu não cidade. sabia. Um Nossa. amigo meu que me explicou que mais de uma pessoa pode fazer acordos com demônios, né? Sim, sim, sim. Então, ele falou que aquele outro cara lá, um amigo do Aki, ele Uhum. fez o acordo com as patas do demônio e só uma pessoa muito bonita consegue fazer o acordo com a cabeça, que é só o Aki que conseguiu. É uma parada assim. Ô, louco. O- A raposa, o demônio da raposa lá tem que considerar a pessoa muito bonita. Foi o que ele me falou. Não sei se é verdade, né? Mas Eu você pode fico ver que os outros caras lá tinham a mesma raposa, só que era uma parte do corpo diferente. uma forma diferente. Uma coisa que eu gostaria de ver do mapa, e se eles fizessem um filme? Aqui vai ter a segunda temporada agora pra televisão. Como seria um filme dessa porra louquice de Dororedoro? Que É, também tem um universo absurdo, absurdo Dororedoro. que tá pra voltar também, né? É, vai voltar no que vem uma segunda temporada. Felizmente, gente, ó, esse negócio de demônio, de magia, de dimensão paralela, japoneses são monstros de fazer igual eles fazem filme de esporte, de ação, de romance. Quem não conhece Dororedoro depois assiste também. Mas voltando pro filme, né? Eu achei que o começo seria maçante, porque falaram que ia ter que desenvolver o personagem da menina, que a menina fica dando em cima dele. Gente, eu achei tão orgânico, tão bem Foi feito, natural, foi natural. foi muito natural. Assim, eu vou falar a verdade, eu não conhecia o arco nenhum, porque eu não estou lendo o mangá de Chainsaw Man, eu não estou acompanhando absolutamente nada. Também É, não. eu achei muito bom a forma que ela passa o tempo dedicando para pegar ele. E foi uma surpresa ela ali no teto da escola mostrar que ela não é a garotinha inocente porcaria nenhuma. Isso. E ela faz isso sem se transformar em demônio nem nada, né? Ela faz isso na Nada. luta, na mão mesmo, né? Na luta na mão, gente, eu achei surpreendente. Surpreendente, a menina segurou o personagem dela, afinal ela tá fingindo, né? Até o último momento, pra chocar o mesmo público. Falei, nossa, gente, ninguém Ela é faz isso fria e aqui. calculista. É fria e calculista. E outra, ela tinha o demônio da tempestade já na mão dela. É o tufão. Não estava bem na mão dela, mas assim, tava com um acordo com outro cara. Aí quando o outro cara morreu, aí ela fez um Não, não, pacto não, ali não. com o Lembra ali, tufão. lembra o que ela falou? Ela falou, ó, se você fazer o que eu quero, que é se livrar o corpo desse cara, eu esqueço que você fez isso contra mim. Ou seja, ela já tinha um pacto grande com ele antes, Ah, pode ser. Porque né? o do tufão começa a ajudar a ela a partir dali, né? Que é a interação que eles têm, né? Ela não precisava dele antes. Mas o tufão fala, exatamente, eu não sabia que era você. Se eu soubesse, né, não teria me metido. Ou seja, ela já tinha uma combinado com ela há muito tempo. Só não era oportunidade de usar. Pode ser, com certeza. E, Pode ser e, isso que, também. e que coragem também do autor de fazer ela destruir meia cidade ali, cara. Pois Nossa, é, é quase o Superman do Zack Snyder, né? Ah, salvamos o dia, mas aí metade da cidade foi embora, muita gente morreu, né? Foi basicamente isso. Foi realmente, assim, corajoso. Lembrando que, se eu não me engano, Chainsaw Man não se passa nas eras atuais, né? Acho que ele se passa no final dos anos 90, se eu não me engano, final dos a anos história. 90. Ele não é de agora, ele se passa nos anos 90. É legal você pode ver que os celulares não são avançados, as máquinas nas ruas, assim, de coisas que você vê na rua não são modernas, os carros não são modernos, a forma que os escritórios e os restaurantes são, tem toda uma cara retrô, né? A ambientação dessa época, porque o quadrinho eu acho que é dos anos 90, não é? O quadrinho, não. O mangá? É, o mangá de quando? Não, o mangá é recente desse, né? Não é dos anos 90, não. Ué, então o autor tenta passar a história com algumas décadas atrás? Que bacana. É. Ah, não sabia. Mais uma coisa pra eu ser fã dessa série, que o autor tá fazendo isso, né, buscando um momento no tempo. Gostei. Começou em 2018 e diz aqui que ainda está em publicação. Não tinha acabado, não? Pensei que tinha acabado já. Tá em 22 volumes. Não é pouca coisa, hein? Quem passa de 8 volumes no Japão hoje em dia tá rendendo, porque assim, um dos problemas que o Japão tem com quadrinhos, com anime, com games, é que tem tanto material, tanta gente fazendo coisa, que a disputa comercial, assim, para se você ter lucro com material desse é muito grande.
É muito grande. Mesmo você tendo ainda um público consumidor alto, principalmente já no exterior, né? Porque acho que agora deu não sei quantas dezenas de bilhões que eles calcularam o mercado de anime, né? E mais da metade disso já é renda internacional. Caramba, Denson. O anime não, o mangá não acabou ainda tá. Dizem, eu procurei aqui, dizem que está no último arco. Ó, Tá, ok. Aí, tá Detetive pra Conan, acabar. que é mais um que chegou no 115. Já passou Pois no é. 115. Nossa, o Adriano, amigo meu, adora Detetive Conan. Eu ainda não assisti nada. Preciso conhecer um pouco Conan. Mas voltando ao filme, muito bem executado. Quem conhece a história vai se divertir horrores. Quem não conhece vai ficar impressionado com as cenas de ação, né? Porque vamos levar a sério aí, gente. Chainsaw Man não é uma história pra criança. Não, isso É um, aí é definitivamente, né? definitivamente. Então tem consequência, as pessoas morrem de verdade. Quem tá chegando agora aí pra ver desenho animado japonês e tá ouvindo falar dessas coisas que estão no cinema agora, como a única novidade do que tá ouvindo falar, porque é o que tá no burburinho, gente, vocês vão ver histórias sérias e muito bem contadas, tá? Se você tá ouvindo esse podcast aqui só porque ouviu falar da série e foi saber qual que é, e você tá viajando na maionese porque a gente tá falando de coisas já avançadas da série, vai lá pra trás, vai pegar o desenho pra assistir, vai na Crunchyroll, vai onde ele estiver disponível, tá? E veja que história bem contada, que coisa fora do comum, que absurdo que é aquele universo e as pessoas que vivem ali, né? Quem não conhece Chainsaw Man, você tá no universo onde os demônios convivem com as pessoas, só que os demônios não gostam das pessoas, só que existe um sistema de você fazer pacto com os demônios. Se oferece alguma coisa que eles querem, são demônios, faça a ideia do que eles precisam, do que eles querem, para emprestar um pouco do poder para as pessoas. E isso se tornou tão, qual é a palavra melhor? Qual é a melhor palavra para definir aquele universo? Insustentável, que dizia que os governos montaram forças-tarefas com a mesma moeda para combater os demônios. Eles prendem alguns demônios, outros eles têm que ser destruídos. Alguns demônios são extremamente poderosos, têm que ser combatidos por anos, né? Um conceito que a máquina explica ali, de como os demônios são poderosos. Você pega, sei lá, um pirulito. Aí a humanidade pensa demais no pirulito, o pirulito se torna um demônio. Só que um pirulito, do máximo, você se engasga com ele e você pode evitar isso. Então o demônio do pirulito não é um demôniozinho qualquer. Mas um demônio de um carro. Ou um carro é uma coisa que as pessoas têm valorização, se sentem poderosas, é uma coisa que mata demais no mundo inteiro. Tá aí o Brasil, né, que mata mais no trânsito que nas guerras, né? Então o demônio do carro é poderoso. Como seria poderoso um demônio das armas, né, que é o grande antagonista que está sendo Pois perseguido? é. O da bomba já é um absurdo, né? Não, a menina que essa bomba. Você não toca a cabeça dela, praticamente é uma bomba daquela de se você jogar de um B-52 e ela cair por gravidade? Você Não, percebeu a não cabeça? notei, não notei Não. esse detalhe. Eu sei que ela consegue fazer muita coisa assim, além o pino do pescoço dela, né? Não, o pino do Que é muito pescoço legal dela é, também. o- é o gatilho para ela se transformar em infernal, né? Só que Isso. ela gera explosões à vontade. Pode ser Não, uma e ela coisa dele. dividiu o corpo dela, tipo, a cabeça virou ela de novo e o corpo continuou sem a cabeça e atuando separadamente. É É um, muita é um coisa. conceito incrível dos personagens desse desenho. Ela É um consegue conceito arremessar partes do corpo dela e a parte do corpo dela explode, consegue incrível. tornar a perna, o braço um míssil. É bem doido assim, né? É muito, muito original. Gente, o japonês é maluco. Só não é tão maluco quanto os japoneses são os indianos, com os filmes inacreditáveis deles. Eu já falei isso há pouco tempo aqui atrás, né? Que eu achava que os japoneses eram os grandes malucões do mundo, mas os indianos estão chegando perto. Estão chegando perto. Mas, gente, é impressionante você ver a originalidade das histórias japonesas. Tanto no romance, tanto na ficção científica, tanto nessa ficção fantástica que é o Chainsaw Man. E eu chegou um ponto ali que eu tava perguntando, meu Deus, como eles vão derrotar essa mulher? Porque ninguém consegue parar ela no mano a mano, né? Ela é uma força da Ninguém. natureza. Então o Denji teve que arrumar uma maneira lá inteligente dele, né? De Uhum. se jogar no mar com ela
E já é digamos assim, um comparativo com a cena dela com ele na piscina, né? Que, digamos assim, foi o auge ali da intimidade deles, Foi um etc. paralelo ali, né? Foi um paralelo interessante com o desenvolvimento da história, gostei também. E eles caindo no mar praticamente quase como um caixão, os dois juntos ali amarrados, né? Pela Uhum, corrente do Denji. E ele, Denji salva ela, né? Quer dizer, é o Bin que salva os dois. Mas, uhum, segundo ela, ela ia morrer, ou tava morrendo, ou tinha morrido, e o sangue fez ela voltar, né? Ela admitiu isso, uhum. ela foi salva pela decisão do Denji, né? E Cara, ocorre. que pena que ela não teve presença de espírito ou coragem ou liberdade para chegar de início e ter ficado com ele, talvez até se unido ao departamento de combate aos demônios, cara. Que pena, é um personagem muito bom. É Ela um personagem funciona muito muito bem. bom que, por enquanto, como eu disse aí, não volta, né? Uhum, E se voltar, até onde eu sei, não tem importância o diálogo. Então, assim, uhum, que se você tá querendo o diálogo do Denji com ela novamente, por enquanto não existe, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, não tem. E eu fiquei muito triste com a morte dela, porque o Denji ficou eu também. triste, ela ficou Eu também. triste, e tem toda Ela, aquela questão da história dos ratos, né? O rato da cidade, o rato do campo. É do conto do Esopo. Esopo, Fábulas de Esopo. O Rato do Campo e o Rato da Cidade é uma fábula atribuída a Esopo. No decorrer do tempo, a história foi recontada com algumas alterações, mas o sentido permaneceu. Que bom. Era basicamente o que que você prefere? Ser um rato do campo ou da cidade? O rato do campo ele vai estar em paz, vai estar num ambiente bubólico, só que ele não se alimenta muito bem. Ou já o rato da cidade, como tem muito lixo, muitas coisas, as pessoas jogam muita coisa fora, a comida é farta, a comida é diversa, só que a cidade é extremamente perigosa para se viver, né? Então é um dilema que é colocado nos personagens. E a moral é: mais vale uma vida simples do que uma vida com perigos a correr, né? E quando ela decide fugir com o Denji, a ideia era ir para o interior, né? Ir para o campo. E, mas para evitar os perigos, né? Só que não deu, né? A máquina interviu nisso e impediu. Apesar que, assim, na minha opinião, iriam continuar indo atrás do Denji de qualquer forma. Eles não. Pode, né? Pode ser que eles conseguissem se esconder durante o tempo, mas iriam achar ele do mesmo jeito em algum momento. Mas, né? Fica a questão da assim, que pena, né? Que eles não puderam viver esse romance e tal. O Denji conseguiu conquistar ela, né? Tipo, de forma natural, sem forçar. Ele normalmente, ele sendo ele, conquistou ela, reverteu a situação em algum momento, né? Foi, foi. E era uma coisa que ele precisava, né? Porque ele não sabia como tratar as pessoas. Ele só era, como eu falei, ele era movido pelos sentimentos primais dele. Sobrevivência, né? Comer e ir atrás de um parceiro. É o básico do ser vivo. Ele foi reduzido a um animal trabalhador ali na história, né? Tudo bem que ele ainda é, de certa forma, mas agora ele tem liberdade. Ele pode conviver com as pessoas, ele aprende a conviver com as pessoas, né? De Então, todos ele os tem jeitos. liberdade, relativo isso também, né? Não, É algo a se tudo bem, pensar. é relativo, mas poxa, ele pode sair na rua quando ele precisa, quando ele não tá trabalhando, ele pode abrir uma geladeira e comer o que ele quiser quando estiver lá. Ele ganha dinheiro, ele tá ganhando dinheiro, ele não precisa mais se preocupar em comer fatias de pão todo dia, porque ele tem opções. Só se você ter um cantinho, pessoas para conversar e ter como você sustentar a tua vida com o seu próprio esforço, é uma mudança inacreditável para ele. Inacreditável. Pô, quando ele é criança, ele teve que vender os órgãos pra começar a pagar as dívidas, gente. Olha o salto que o personagem deu de um momento pro outro. Não, por mais que a máquina precise manipulá-lo como arma, né? Ele está se humanizando ali na história. Isso é muito legal de ver. Né? E uma coisa que eu quero levar em consideração aqui no desenho, apesar a máquina não ser essa maquiavélica nesse nível, é como as histórias japonesas têm o dom, os autores, de pegar personagens que estão em situações extremamente desesperadoras
e você ter vilões que se aproveitam disso para criar as suas milícias. Lá em Naruto você tem o Orochimaru fazendo isso o tempo todo com todo tipo de gente. No Demon Slayer, o Muzan, ele se aproveitou de todo mundo que estava numa situação desesperadora, de uma situação impossível, e ofereceu uma forma de vingança com eles em troca da servidão deles. Né? Eu acho que o episódio mais marcante disso em Demon Slayer é o arco do Distrito do Entretenimento, a história dos dois irmãos ali, sabe? Ou até mesmo no filme, como ele fala a história do Akaza, né? Que ele perdeu tudo também e foi ser um malandro de rua até que ele foi salvo pelo professor de judô ali, de Kung Fu, não me lembro, acho que era judô, porque não é chinês. E, isso é muito forte nas histórias japonesas. Como eles sabem contar isso direito, sabe? E alguns personagens terem uma redenção ali em cima, não serem só minions, né? Isso é muito legal das histórias japonesas. As pessoas percebem isso facilmente. É muito humano de se perceber isso facilmente, sabe? Você vê a pessoa super manipuladora, super controladora, como grande vilã mesmo, se aproveitando da impotência dos outros, transformando em escravos e armas. A gente tem muito disso nas histórias japonesas, desses desenhos, desses mangás para o público jovem. É incrível você ver que isso é discutido para esse público, né? Do público em geral dos 8 aos 16 anos, onde a maioria desses quadrinhos de ação pegam. E a gente não sabe contar essas histórias direito aqui. Pelo menos eu não vejo isso muito bem contado aqui. Na verdade, eu acho que isso aqui nem é um tema muito relativo das nossas histórias. Né? Você ter essas pessoas super exploradas, transformadas em armas vivas ou pessoas que estão nessa situação e dão a volta por cima. Eu quero ver agora o confronto. Em algum momento vai ter, né? Não sei quantos arcos faltam, mas eu quero ver o despertar do Denji de todo esse controle da máquina, né? Quero ver, tô empolgado. Ano que vem provavelmente teremos a segunda temporada. Teoricamente o filme é a temporada inteira, mas eu não sei também como eles vão trazer isso, né? Se vão trazer em forma de filme ou em série, como fizeram lá com o Trem Infinito. Levando em consideração que é um filme de arco, ou seja, você tem que conhecer o material original para poder assistir, e não é uma história avulsa, não é uma historinha da Liga da Justiça que eu tento contando uma história avulsa no universo paralelo com os personagens ali. Eu achei o filme divertidíssimo. Ele tem o pique, se não mais ainda do que a história original. A história é muito bem contada, os personagens são cativantes, o encerramento é muito bom do que ela te deixa querendo mais. Então, quem vê a série de televisão obrigatoriamente tem que assistir esse filme. Pois é, eu gostei demais. Espero que o público compareça bem. Óbvio que não vai ser o mesmo comparecimento do Demon Slayer, porque o hype lá foi outro, né? O hype Uhum. pra Chainsaw Man, digamos assim, é menor naturalmente, né? Porque o público também não foi tão grande. Chainsaw Man não é tão apelo para as crianças e adolescentes. Uhum. Enquanto o Demon Slayer pegou esse público, apesar da proibição de menores de idade, né? Ser Uhum. proibição de 18 anos, assim como Chainsaw Man foi aqui. Mas a gente percebe a diferença do público de um e de outro, né? É Ah, notável sim, isso, que sim. o Sim. Demon Slayer é mais palpável para pessoas mais jovens e o Chainsaw Man tem uma escrita um pouco mais profunda, com debates mais profundos do que o Demon Slayer, né? Mas que filmaço, velho. Que filmaço. Me surpreendeu. Eu não sabia, assim, o quanto esse arco vai ser grande. Não sabia. Foi curto. Resumiram bem ali. Não sei se. Resumiram que eu digo assim. Não sei se adaptaram tudo. Mas deu pra entender tudo direitinho. E tem essa questão. Muitas coisas ficam abertas porque vai vir ainda, né? Ele é um Uhum. arco fechado com relação a Rez. Mas a gente não coisas desse universo ainda estão em aberto a serem explicadas, né? Uhum. Que venham mais, que venham mais. Estão conseguindo segurar o público bem. Pois é, não sei se existem mais arcos pequenos a ponto de serem adaptados para o cinema, né? Uhum. Mas
Vamos nessa. É isso. Então obrigado, Denison, pela presença. Obrigado a oportunidade novamente. Quando tiver para falar de material de anime é comigo mesmo. E felizmente um desejo que eu tinha há muitos anos de trabalhar com vocês é: vamos falar de filmes de animação. E eu quero falar não só os filmes que estão no cinema, eu quero falar assim de pegar os filmes de desenho animado japonês e falar deles de forma geral. Eu acho que é um material muito bom que a gente pode recomendar e servir de base pro pessoal. Exatamente. E o público assim, vão ao cinema. É só digo Vão ao isso. cinema. Não Vão ao sabemos cinema. quando esses filmes vão estar nas plataformas aí de streaming. Então vão ao cinema, vale muito a pena, muito bom. E quem não assistiu, assista, né? A primeira temporada para ir ver o filme. Então é isso, obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Obrigadão.